Meus amigos trilheiros, minhas amigas trilheiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Como prometido, vamos falar do nosso segundo tema de poder legislativo. Vamos falar um pouquinho sobre processo legislativo, como são feitas as leis no nosso país. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, as espécies normativas abarcadas pelo processo legislativo, vamos para o slide, são aquelas do artigo 59 da Constituição, ó. Artigo 59 da Constituição. E são elas, as espécies normativas: emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, decreto, escrevi errado aqui, gente, decreto legislativo e resolução. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem, lembrem e nunca mais se esqueçam na vida de vocês. Todos esses atos que aqui estão constantes, todas essas espécies normativas, sem exceção, passam em maior ou em menor medida pelo crivo do poder legislativo. Tudo bem? Todos, sem exceção, passam pelo crivo do poder legislativo em maior ou em menor medida. Tudo bem? Vou falar dos principais aqui na aula de hoje. Breves considerações sobre cada um deles. Primeiro deles, volta lá, emenda constitucional. Emenda constitucional, gente, é aquela espécie normativa pela qual a Constituição ela é alterada. Iniciativa. Quem pode dar início a uma proposta de emenda constitucional? Quem pode deflagrar um projeto de emenda constitucional, de alteração da Constituição Federal? Atenção, o presidente da República, 1/3 dos parlamentares, em conjunto ou separadamente, e mais de metade das assembleias legislativas do nosso país. Atenção, essas pessoas aí, esses caras aí, não podem alterar a Constituição. Eles podem dar início ao processo de alteração da Constituição Federal. Tudo bem? A segunda fase, não menos importante da emenda constitucional, é a fase de deliberação. Como que uma emenda constitucional é aprovada no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Atenção, é necessária a votação em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, com a aprovação de 3/5 dos membros de cada uma das casas. Então, gente, é bem difícil passar uma emenda constitucional. Tudo bem? Limitações ao poder de emendar a Constituição. Alguns. Uma limitação material que eu quero que vocês lembrem, cláusulas pétreas. A Constituição não pode ser alterada naqueles pontos previstos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que são as nossas cláusulas pétreas. Olhem estes dispositivos rapidinho lá no trabalho de vocês, tudo bem? Nos estudos de vocês. Tranquilo? Beleza. Outra espécie normativa. Vamos falar das leis complementares e leis ordinárias. Rapidinho também. Gente, primeira coisa, iniciativa. Muitas pessoas têm iniciativa para a propositura de leis complementares e leis ordinárias, a depender da matéria em questão. Uma coisa que eu quero só que vocês lembrem, que aqui está prevista a chamada iniciativa popular. Vocês já devem ter ouvido falar na iniciativa popular. A iniciativa popular, ela é complicada. Desde que eu consiga 1% dos eleitores do Brasil, separados em no mínimo 5 estados da federação, sendo que em cada estado eu não tenha menos do que 0,3% do eleitorado daquele estado, daquela unidade federativa, eu posso me utilizar da iniciativa popular para deflagrar o processo legislativo. Tudo bem? Lembre-se da iniciativa popular, é um mecanismo de exercício da democracia direta do Brasil, beleza? Depois da iniciativa, eu tenho a fase de deliberação. O que eu quero que vocês lembrem na fase de deliberação? Que todo projeto de lei precisa passar pelas 2 casas do Congresso. Passou pela Câmara, tem que ir para o Senado. Passou pelo Senado, vai para o presidente e a gente vai ver o que acontece. Não passou pelo Senado? Arquivado. Não passou pela Câmara? Arquivado. Passou pela Câmara, o Senado propôs algumas alterações, volta para a Câmara para análise dessas alterações. Em outras palavras, tudo precisa passar pelas 2 casas do Congresso. Tendo passado pelas 2 casas do Congresso, ainda na fase de deliberação, nós temos a manifestação do presidente, que ele pode sancionar o projeto de lei, ou seja, concordou com o projeto de lei, deu o joinha dele, deu o ok.
e aí esse projeto de lei vai para promulgação e publicação, que em regra é feita pelo próprio presidente da República, ou caso o presidente não concorde com o projeto de lei, ele pode vetar o projeto de lei. E o veto se subdivide em duas modalidades distintas. O veto jurídico, que é quando o presidente da República veta por julgar inconstitucional o projeto de lei, ou o veto político, que é quando o presidente da República veta por acreditar que aquele projeto de lei não é interessante aos interesses da nação. Tudo bem? Temos tempo, produção? Vamos lá, então. Para terminar as espécies normativas mais importantes do nosso ordenamento jurídico, vou traçar brevíssimas considerações acerca da medida provisória. O que eu quero que vocês saibam. A medida provisória, ela é editada única e exclusivamente pelo presidente da República. É indelegável. Só o presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei em casos de relevância e urgência. Só em casos de relevância e urgência. Tudo bem? 1. A medida provisória, com esse nome, ela nasce com data para morrer. Ela nasce para durar 60 dias. Isso é muito importante. Volta para mim, agora eu quero a atenção de vocês. Adotou a medida provisória, automaticamente essa medida provisória será submetida à Câmara dos Deputados e depois ao Senado Federal para saber se permanece ou não no ordenamento jurídico, se é ou não é convertida em lei. Tudo bem? E qual é o prazo que a Câmara e o Senado têm para fazer isso? 60 dias. A medida provisória nasce para morrer ao fim de 60 dias. Acontece que, não tendo o poder legislativo se manifestado sobre a manutenção ou não dessa medida provisória no ordenamento jurídico, ao fim desses primeiros 60 dias, automaticamente ocorre a prorrogação da medida provisória por mais 60. O que eu quero que vocês lembrem, essa prorrogação não depende da vontade de ninguém. Essa prorrogação, ela é automática. Não ocorrendo a apreciação da medida provisória ao fim dos primeiros 60 dias, prorroga-se automaticamente por mais 60. Pergunta: e se ao fim de 120 dias a medida provisória não houver sido apreciada pelas duas casas do Congresso? Não, essa medida provisória não é convertida em lei e não há manutenção dela no ordenamento jurídico. Em outras palavras, e para a gente terminar, dica final: na pior das hipóteses, uma medida provisória fica no ordenamento jurídico como medida provisória por até 120 dias. Depois disso ela pode ser convertida em lei, mas como medida provisória, só 120 dias, nem um minuto a mais. Beleza, pessoal? Grande beijo, Luiz Cirino aqui sempre à disposição de vocês. A gente se vê na próxima oportunidade.